Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. O tema do vídeo de agora é: você está preparado para o Vinícius Júnior na Copa do Mundo? Eu parei para pensar um pouquinho sobre os jogadores da seleção brasileira, pensando em fazer vídeos com relação ao que esperar de determinados jogadores, e eu pensei em falar sobre o Neymar, pensei em falar sobre o Estevão, sobre o Endrick e também sobre o Vinícius Júnior. E esse primeiro vídeo vai ficar dedicado ao Vinícius Júnior porque ele é uma das esperanças da seleção brasileira em marcar gols, em fazer jogadas perigosas, e eu dei uma analisada um pouco para a gente conseguir. A câmera saiu do lugar aqui. Para a gente conseguir analisar de maneira menos emocionada sobre o Vinícius Júnior. E a gente precisa, e você que não acompanha os jogos do Real Madrid, que não acompanha o futebol internacional durante um período e está vendo um cara que venceu um prêmio de melhor do mundo, que é considerado por muitos um dos melhores jogadores do mundo atualmente, o Vinícius Júnior, ele é um cara que erra muito. Então, para você que não tem costume de ver a seleção brasileira jogar, ou que não vê muito futebol e vai parar para ver a Copa do Mundo, não se assuste se o Vinícius Júnior errar demais. Inclusive, eu já tô tentando treinar o meu cérebro para não ficar muito puto com o Vinícius Júnior, porque eu sei que eu vou ficar puto, porque ele é um cara que erra demais. Mas isso também é devido a uma característica do Vinícius Júnior, uma característica que faz muito sentido para a nossa seleção brasileira, que é de que o Vinícius Júnior é muita tentativa e erro. Ele não é um cara que vai acertar 9 de 10 jogadas. Ele é um cara que vai errar 8 de 10, mas as duas que ele acertar vão ser duas jogadas sensacionais. Então, o Vinícius Júnior, ele tem muito para entregar para a seleção brasileira. Tem para entregar em profundidade, tem para entregar em jogada em 1 contra 1. É um cara muito rápido, muito veloz, que vai conseguir nos ajudar na construção de jogadas. É um cara que vai do meio para o fundo, que vai do fundo para dentro. Mas o Vinícius Júnior, por característica e por acompanhar ele durante muito tempo, a gente sabe que o Vinícius Júnior é um cara que erra demais. Então, para você que não acompanha futebol e que tá vendo que, pô, temos um melhor do mundo no nosso elenco, ele vai ser o cara para carregar o piano da seleção brasileira, infelizmente não é. O Vinícius Júnior não é esse cara, mas ele também não é um pereba, ele não é o Pereba Júnior, né, como as pessoas gostam de chamar. Mas o Vinícius Júnior não é o cara que vai resolver os jogos pra gente em um lance. Ele é um cara que vai tentar e tentar de novo até conseguir uma jogada. Isso na seleção brasileira, quando você assiste um jogo da seleção, você quer que seja tudo muito automático, né? E infelizmente eu que acompanho os jogos do Vinícius Júnior, que assisto e que acompanho ele desde o Flamengo, a gente sabe que eu sei que ele é um cara de muita tentativa e erro. É muita tentativa e erro na Champions League, é muita tentativa e erro no Campeonato Espanhol, na Copa da Espanha. Ele é um cara que vai levar a bola para o fundo e vai sair pela linha lateral, como aconteceu no último amistoso. Ele pega a bola, aí ele vai tentar uma jogada individual pro fundo, ele joga a bola muito na frente e ele não consegue acompanhar, ele não consegue alcançar a bola, ele não consegue dar continuidade à jogada. Você que foi mais atento e que viu o último jogo da seleção brasileira, apesar da gente ter ganho o jogo, ganho o amistoso, o Vinícius Júnior cometeu muitos erros. Então, assim, para você que não acompanha muito e que vai ver os jogos do Brasil, assim como eu vou, não se assusta se o Vinícius Júnior errar 9 de 10 jogadas. Não se assusta se ele errar um passe de meio metro. Não se assusta se ele não alcançar uma bola em que ele mesmo colocou na frente. Não se assusta se ele tentar uma jogada individual e o zagueiro fazer a cobertura muito bem feita, porque o Vinícius Júnior não é esse cara que vai resolver a bola em todo lance que chegar. Mas a gente espera, e eu tô torcendo muito para isso, ele vai ser o cara responsável de resolver em momentos cruciais, assim como foi na Champions League pelo Real Madrid, assim como em momentos no Campeonato Espanhol contra a equipe do Barcelona, em momentos gigantes, né? Ele é um cara que vai chamar muita falta, que vai chamar dois marcadores, mas que não vai ser o cara que vai resolver o jogo pra gente, como o Neymar resolve, como o Neymar pode resolver, como o Estevão pode se sobressair,
como o Endrick, que consegue, com a imposição física, ganhar as jogadas. O Vinícius Júnior não vai ser esse tipo de cara. Bom, é um vídeo de atenção, é um vídeo para você que não acompanha os jogos da seleção brasileira, é para você não se assustar. Os erros vão acontecer, o Vinícius Júnior vai perder muita bola na lateral do campo, o Vinícius Júnior não vai ser um cara que recompõe, apesar do Ancelotti estar trabalhando isso, ele não consegue recompor com qualidade. Então, assim, para você que está acompanhando a seleção brasileira e que vai ver lá um melhor do mundo dentro de campo e vai achar que ele vai resolver tudo em um lance, desculpa, isso não vai acontecer. Mas e você? O que você espera do Vinícius Júnior? Você acha que ele vai chegar na Copa e vai destruir ou tá vendo mais dificuldades do que as que eu estou apontando? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço, até a próxima. Vinícius Júnior, cuidado. A gente precisa do Vinícius Júnior, mas precisa que ele entre focado e que ele esteja pronto para resolver em momentos em que são necessários. Um abraço, até a próxima. Viva futebol. Vai Brasil. Fui.